Fala pessoal, um ótimo dia para vocês, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre como emagrecer quando tudo ao teu redor atrapalha o teu emagrecimento. Pois é, eu já dei muita dica aqui sobre o que fazer, sobre o que não fazer e é incrível como quando a gente vai colocar em prática aquilo que a gente aprende, parece que tudo conspira ao contrário, né? E isso é natural quando a gente está passando por mudanças, porque a gente faz tudo de um jeito, a gente começa a fazer de outro e isso gera desafios, né? Tanto de rotina quanto de hábito e tudo mais. E essa semana foi uma semana bem desafiadora para mim conseguir produzir conteúdo aqui e tal, por questões pessoais, e eu estava meio para baixo e quase que eu não produzo esse vídeo aqui hoje. E aí eu pensei, bom, sobre o que eu vou falar, e basicamente eu coloquei na cabeça que, bom, tem muita gente na internet que vive mostrando toda a vida o palco, o sucesso, o corpo bonito e tudo mais. Eu decidi aproveitar esse momento que eu estou tendo um desafio para colocar em prática tudo aquilo que eu sei que eu tenho que colocar, e eu decidi trazer alguns pontos, né, que isso está acontecendo hoje nessa área da rede social, né? Alguns desafios pessoais de mudança de rotina, relacionados ao meu filho, relacionados ao trabalho, relacionados à saúde de terceiros da família, né? E tudo mais. E aí eu decidi que, enfim, tava uma semana, sabe aquela semana enrolada, o carro na oficina, essas coisas assim. E aí tudo parece que atrapalha tu colocar os teus objetivos em prática. Isso é comum de acontecer quando a gente está no processo de emagrecimento. Como é que eu sei disso? Porque eu já passei por isso várias vezes no processo de emagrecimento. E eu vou trazer alguns pontos aqui sobre alimentação, mas hoje eu quero trazer sobre como eu faço para contornar essas situações ou passar por essas situações da melhor maneira possível sem prejudicar o processo de emagrecimento quando eu estava no emagrecimento, porque isso aconteceu e acontece toda a vida que a gente vai fazer uma mudança. E agora também vou usar esse próprio exemplo aqui agora que está rolando aqui nas redes sociais, sobre uma semana de desafios mais desafiadora. Tá? Então, o que eu coloquei assim? Sabe aquele momento que, pô, às vezes as pessoas ao teu redor estão passando por situações que elas estão estressadas, elas estão mais ansiosas, estressadas, talvez um linguajar um pouco mais agressivo. Isso serve para o parceiro, para a parceira, para o chefe, para o colega de trabalho, se tu tem uma empresa, para os teus funcionários. Aquele momento que, né, às vezes tem que dar uma manutenção na casa, tem que dar uma manutenção no carro, o filho tá com... O Heitor também pegou virose na semana passada, a Juliana pegou um outro tipo de virose, um exemplo bem prático assim, sobre de muita coisa que aconteceu na mesma semana. E isso às vezes te tira do eixo, porque é tanta coisa ao mesmo tempo que veio, né, na mesma hora, que, cara, tu tá ali empolgada para colocar a tua meta de emagrecimento para rodar, pô, agora vai, e quando vai fazer, dá um monte de zica no caminho. E isso acontece, isso é a vida, né? Como diz uma música de um gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, que eu não sei nem qual que é, mas que eu já ouvi falar, é o seguinte: não tá morto quem peleia, e peleia é andar a cavalo, né? Então não tá morto quem tá peleando, quem tá andando, quem tá na peleia, quem tá na viagem, quem tá na caminhada. E na caminhada, na viagem, acontecem coisas. E essas coisas, eu não diria que elas são inevitáveis, mas sempre vão acontecer imprevisto. Não tem nada mais previsível do que um imprevisto. Só que a gente lida, às vezes, não da melhor forma com os imprevistos, né? Então, depois de já passar por muita coisa tentando emagrecer, né? Eu acredito que algumas coisas me ajudaram a passar por essas situações sem necessariamente desistir de tudo, não consigo, não dá, é muito difícil, né? Então, vou trazer alguns pontos aqui que me ajudaram a passar por essas situações no emagrecimento e que eu utilizo até hoje para passar por outras situações, né, desafiadoras em qualquer área que seja, tá? Então, a primeira coisa que é importante a gente ter quando essas coisas estão acontecendo, se é importante para ti emagrecer, ter uma melhor qualidade de vida, ter uma estética melhor, ter uma saúde melhor, ter autoconsciência. E isso é a parte que dói do processo. Porque a autoconsciência, o que é? É tu saber analisar
diante de todos os desafios que tu tá passando agora, quais deles tu poderia ter evitado antes fazendo alguma coisa? E não é com aquele sentimento de se evitar, meu Deus, eu devia ter feito isso e ficar remoendo aquilo. Não. É tentar olhar o mais friamente possível para as situações que estão acontecendo, olhar para trás e pensar o que eu poderia ter feito para que essas situações não estivessem acontecendo. Ah, Natan, mas eu tô doente o tempo todo, minha família tá doente o tempo todo, não tem o que fazer, não sei o que. Tá, beleza. Então volta para aquela parte da, por exemplo, alimentação. Pô, se eu tô doente o tempo todo, tô toda a vida pegando alguma coisa, tô toda a vida com uma infecção urinária, será que tem alguma coisa que eu posso fazer na minha alimentação para melhorar isso? E na grande maioria das vezes tem, né? Nosso corpo ele é muito responsivo com aquilo que a gente consome, né? Tanto de conteúdos, de informação, quanto de alimentos e nutrientes também. Então é importante ter essa noção de que, cara, será que eu poderia, né? Pô, tô ficando doente o tempo todo. Um exemplo, tá? Só um exemplo prático. Será que eu tô comendo a quantidade de fruta correta? Será que eu tô comendo salada suficiente? Será que eu tô só comendo tomate, por exemplo, e não tô dando uma variedade boa de nutrientes para o meu organismo? Então essa parte do processo de autoconsciência, isso eu estou usando só na alimentação, mas por exemplo, eu coloquei outras áreas aqui, né? Será que eu poderia ter investido melhor o meu tempo em alguma coisa que evitasse essas situações na minha vida hoje, que eu estou passando hoje? Isso serve para qualquer área, mas a gente está falando sobre emagrecimento. Por exemplo, a pessoa está com dor no joelho. Será que se eu tivesse cuidado da minha alimentação melhor, né, ou feito qualquer ou algum tipo de atividade física, isso estaria melhor? Será que a minha coluna hoje que está doendo, que está incomodando, é só do sobrepeso ou é porque eu sou totalmente uma pessoa sedentária? E eu sempre falo que não é o exercício físico que emagrece, mas o exercício físico ele é pela saúde, de uma maneira geral, né? Ele potencializa o emagrecimento, mas ele é fundamental para a saúde, né? Para nossa disposição, para nossa energia, para nossa mobilidade, para nossa flexibilidade, para nossa força no dia a dia, para as coisas básicas do dia a dia. E até eu lembro que uma vez eu conversei com um fisioterapeuta um tempo atrás, e eu falei que estava com uma certa dor na coluna, assim, frequente, e na época eu ainda não estava fazendo atividade física, eu tinha parado de fazer atividade física. E aí ele falou o seguinte para mim: na verdade, Natan, não é que a tua coluna dói porque ela tá com algum problema. Ela dói porque tu não prepara ela para aquilo que tu exige ela. Eu falei, faz sentido, realmente. Hoje eu não estou fazendo atividade física nenhuma e simplesmente estou reclamando de dor na coluna. Só que a dor em si é só um sintoma de uma causa que eu não estava cuidando. Então eu poderia tomar um remédio para dor, eu poderia tomar um analgésico, eu poderia ir atrás, às vezes até de uma cirurgia. Eu conheço gente próxima a mim, né, que vai fazer uma cirurgia na coluna sem ao menos ter feito alguma tentativa de atividade física para melhorar a situação. Porque é mais cômodo, né, por tu ir lá, vai num dia e opera, né, e sofre as consequências depois, do que tu ter que plantar isso durante dia, para depois de 2, 3 meses tu começar a ver resultado, né? Então isso é desafiador, mas são essas coisas que são desafiadoras na maioria das vezes que a gente precisa fazer, que a gente empurra com a barriga, e lá na frente vem alguma coisa que a gente empurra com a barriga e empurra a gente para trás. E às vezes a gente está indo para frente e do nada tem que forçar a ir para trás um pouco, porque a gente deixou alguma coisa pendente, né, que poderia ter realizado, que poderia ter feito, que poderia ter cuidado e não fez. Um outro exemplo é relacionado ao dinheiro, dentro do processo de emagrecimento. Onde é que eu gastei todo o meu dinheiro? Onde é que eu gastei o meu dinheiro? Eu coloquei o meu dinheiro em algum lugar que me ajudasse com os problemas que eu estou vivendo hoje? Por exemplo, né, eu tenho um desafio de gestão de tempo na minha vida. Estou falando aqui para vocês aqui agora. Eu tenho um desafio de gestão de tempo na minha vida. É uma coisa que eu já melhorei muito, mas eu ainda tenho muito a melhorar também. E eu poderia simplesmente dizer que eu sou um pai de família, que eu não tenho tempo para produzir conteúdo, que eu não tenho tempo para fazer atividade física, que eu não tenho tempo para um monte de coisa. E esse seria o caminho mais fácil. E se for prestar atenção, não é mentira. Realmente eu não tenho tempo. Mas eu costumo usar um exemplo extremo para pensar sobre isso. Por exemplo, se a vida da pessoa que tu mais ama dependesse de tu arrumar
1, 2, 3 horas a mais na semana para te fazer alguma coisa. Ou seja, uma atividade física, ou tirar um tempo para preparar a tua alimentação da semana. Se a vida da pessoa que tu mais ama dependesse disso, tu arrumaria esse tempo? Então, assim, toda vida que eu paro e olho para minha vida, eu vejo que dá para melhorar. Não é fácil, às vezes é desafiador, né? Tu já ter uma rotina corrida e tu se planejar para fazer mais coisas ainda. E no processo de emagrecimento, tu não precisa acrescentar muitas coisas na tua rotina para a coisa acontecer. Porque o que emagrece, como eu sempre falo no meu conteúdo, não é atividade física, e sim a estratégia alimentar que tu vai utilizar, que vai te emagrecer ou não. A atividade física, como eu sempre falo, é uma coisa que potencializa a tua estratégia alimentar. Mas então, Nathan, eu não consigo emagrecer porque eu não faço atividade física. Não é verdade. Tu não consegue emagrecer porque a tua estratégia alimentar ou está muito restritiva e te gera um efeito sanfona, ou porque tu não está sabendo combinar os alimentos da forma correta. E isso culmina daí, no caso, no teu superávit calórico. Nathan, o que é superávit calórico? Falou difícil agora. Tu acaba consumindo mais calorias do que tu deveria e o teu corpo não usa a tua reserva de gordura como fonte de energia. Então, um exemplo prático é tu pegar as coisas mais importantes que tu precisa para que o teu emagrecimento aconteça e tu planejar na tua rotina. Por exemplo, quando eu estava com muita dificuldade para emagrecer, eu tinha um hábito muito grande de pedir comida no iFood. Porque chegava cansado, dizia que não tinha tempo, chegava podre de cansado e aí ainda tinha que preparar comida. E aí tu chega lá, tu olha pro iFood, o iFood olha pra ti, tu vai mexer no Instagram, tem uma publicação de uma hamburgueria que tu segue, que tu adora comer aquele lanche, e a saliva vem, a água na boca vem, e a carne é fraca e acaba pedindo. E não tem nada de errado comer essas coisas, até mesmo na minha metodologia eu ensino a tu planejar para comer essas coisas, para que tu não fique num eterno sofrimento da dieta, da alimentação, de emagrecimento. Porém, se tu não se planeja, não faz isso do jeito correto, a chance de tu consumir esses alimentos muito calóricos com alta frequência e extrapolar nas calorias e engordar é grande. Então, como é que eu planejei o meu tempo para conseguir fazer isso? Eu deixo, na grande maioria das vezes, algumas refeições. Tem semana que eu consigo fazer todas as refeições, a gente já deixa tudo preparado. Tem semanas que eu consigo fazer para 3, 4 dias e isso já me adianta bastante coisa. Então, quando eu chego cansado, quando eu estou cansado, a Juliana está cansada, a semana foi corrida e tudo mais, o dia foi corrido, a gente chega morrendo de fome às vezes, e tô com preguiça de preparar alguma coisa, já tem alguma coisa pré-pronta ou até mesmo já pronta, que simplesmente só esquenta, coloca no micro-ondas e pronto, resolveu a questão. Mas eu poderia ficar dizendo que, mas eu não tenho tempo para parar para fazer isso. Só que na verdade a gente tem, porque se a gente não para fazer isso, a gente acaba tendo que pedir iFood, pedir comida, comer em restaurante. E volto àquela história que eu te perguntei e que eu penso sobre isso também quando eu estou dizendo que eu não tenho como fazer tal coisa. Se a pessoa que eu mais amo, a vida dela dependesse de eu arrumar esse tempo, essa 1 hora a mais, essas 2 horas a mais, a semana tem... Presta aqui rapidinho. Obrigado. Eu já fiz essa conta de cabeça uma vez, agora eu vou usar a calculadora. 24 vezes 7. A semana tem 168 horas. Será mesmo que tu não tem 2 ou 3 para cuidar das coisas que são importantes para a tua meta, para o teu objetivo, para a tua estética, para a tua saúde? E é aquela coisa, quem não para cuidar da saúde, logo logo o teu corpo vai parar para te cuidar da tua doença. Então, parece às vezes que esse tempo ele não retorna, parece às vezes que é uma perda de tempo parar para cuidar da tua alimentação ou às vezes para fazer uma atividade física, para se mexer.
Só que na verdade isso retorna em qualidade de vida para ti, além de outros ganhos, né? Como estética, de tu se olhar no espelho e se sentir bem com o teu corpo, de tu se olhar, de tu fazer os teus exames e ganhar um parabéns do médico, depois de anos levando esporro, colocar uma roupa que faz anos que tu não usa e ela servir, tu subir um lance de escala e tu subir num pique melhor porque tu perdeu 5, 10, 15, 20, 30 quilos. Então, para pensar, não só na parte estética, mas também nas consequências na tua saúde e no teu dia a dia. Sabe? Para refletir, como é que seria minha vida hoje se eu eliminasse 5 quilos? Ah, 5 quilos não é nada. Pô, pega uma saca de arroz e anda com ela para cima e para baixo o dia inteiro para te ver se não é nada. Um exemplo, hoje eu tive que andar com a cadeirinha do Heitor, tive que fazer uma caminhada aqui por causa de uma questão para resolver do carro, eu tive que caminhar uns 20 minutos com a cadeirinha do Heitor. A cadeirinha do Heitor deve ter uns 6 quilos, 5 quilos, no máximo. E, gente, já é um trabalho a mais. Aí tu imagina 10 quilos a mais para cima e para baixo o dia inteiro. Sobrecarrega a articulação, sobrecarrega o joelho, sobrecarrega a coluna. Tu se sente mais ofegante, tu se sente mais cansada ou cansado. E só que às vezes, eu digo que a maior bênção e a maior penitência do ser humano, né? É se acostumar com tudo. Talvez tu não perceba que esses 10 quilos estão te atrapalhando, esses 5 quilos estão te atrapalhando, tu não tem tão claramente, a não ser quando tu olha no espelho ou numa foto, que tu tenta esconder o teu braço porque o teu braço está meio grande e fica aparecendo na foto desse jeito e a gente não gosta, como já aconteceu comigo. A gente às vezes não para refletir um pouquinho sobre o quão de fato é ruim estar com sobrepeso, o quão de fato é ruim para nossa autoestima, é ruim para nossa saúde, é ruim para nossa disposição, para nossa energia. E às vezes a gente uma coisa que falta pra gente é parar e olhar friamente, mesmo que doa um pouco, e perceber o quão ruim está sendo a nossa situação se a gente não resolver isso. E projetar isso também a longo prazo, porque a longo prazo a tendência é que isso vai cada vez, vai virando uma bolinha de neve, né? Ah, agora é só uma dorzinha no joelho, daqui a pouco começa a dor na coluna. Ah, é só uma roupa que não entra, daqui a pouco tu vai ver o colesterol tá alto, tá com uma pré-diabetes. E aí, opa, de uma coisa que era simplesmente um não gostar de se olhar no espelho, um não gostar de subir na balança, agora está se tornando uma coisa que, opa, talvez eu tenha que tomar remédio. Opa, talvez eu estou correndo risco de ter um infarto. E como eu falei, a maior bênção e a maior penitência do ser humano é se acostumar com tudo. Porque, por exemplo, se tu muda o teu estilo de vida para um estilo de vida um pouco mais saudável, no começo é desafiador, como eu falei no começo do vídeo, mas passando alguns dias, passando algumas poucas, às vezes semanas, tu começa a se adaptar e tu começa a se acostumar. Então hoje eu não passo trabalho para comer salada, hoje eu não passo trabalho para comer fruta, não é tão desafiador como era antes que eu tinha que botar um despertador para eu lembrar de comer fruta. Agora eu como fruta naturalmente, até mesmo agora, pouco antes de fazer esse vídeo eu acabei de comer 2 bananas. Naturalmente, antes eu tinha que lembrar de comer fruta, mas por quê? Porque a maior bênção e a maior penitência do ser humano é se acostumar com tudo. Pro lado negativo, o que é? É esses 5, 10 quilos a mais que tu parece que não faz diferença, que tu vai empurrando literalmente com a barriga, que uma hora eu vou parar para resolver e não resolve, e as consequências vão se acumulando. E aí tu começa a se acostumar a passar trabalho para amarrar um cadarço, tu começa a se acostumar a passar trabalho para ver a periquita ou para ver o periquito, se é que tu me entendeu, no melhor sentido do mundo. Tem gente que faz anos que não vê a periquita ou o periquito, por causa da barriga que atrapalha. Tem gente que passa dificuldade para se limpar, muitas vezes, por causa do sobrepeso. Tem gente que passa dificuldade para se abaixar e para levantar, e se acostuma. Tudo isso não é uma coisa que sempre, nossa, é muito dolorido, é muito chato quando tu vai fazer. Não, são pequenos desconfortos que tu vai somando no teu dia a dia. Às vezes tu tá se sentindo mal, tá se sentindo ruim, não sabe nem porquê. Mas é o somatório desses pequenos desconfortos no teu dia a dia. O extremo cansaço, às vezes tu não percebe o porquê. Mas é esses 5, 10 quilos a mais que tu tá carregando para cima e para baixo o dia inteiro. Além do fato de que a própria gordura do nosso corpo é inflamatória para o nosso corpo.
né? Então isso gera vários outros problemas de saúde, hormonais, por consequência emocionais, e isso vai se acumulando. E a falta, às vezes, de tu parar para refletir sobre isso, vai te deixando na zona de conforto. É igual aquela história do cachorro, né? Que eu já falei do cachorro. Não sei se eu usei o exemplo do cachorro, não. Vou usar o exemplo do ser humano, né? O cara foi lá, sentou no sofá. O sofá era um sofá meio velho, a mola estourou e entrou no bumbum dele. A molinha entrou, a mola do sofá estourou e entrou no bumbum dele. E aí ele estava ali sentado no sofá, regalou os olhos com a mola no bumbum. E aí, pra sair dali, doía. Só que pra ficar ali também era desconfortável, mas parece que pra sair dali doía mais. Só que, cara, se ele não sair dali, se ele não levantar, daqui a pouco ele vai ficar com sede, daqui a pouco ele vai ficar com fome, daqui a pouco ele vai morrer lá com a mola no bumbum. Parece uma coisa simples. Parece que resolver aquilo ali é pior do que deixar aquilo ali. Só que aquilo vai se acumulando. E daqui a pouco a molinha no bumbum fica insustentável. E talvez, quanto mais tempo a molinha fica no bumbum, mais dolorido seja sair daquela situação. Porque o nosso cérebro se acostuma com tudo. Então ele se acostuma com os maus hábitos, ele se acostuma com os bons hábitos. E uma coisa é tu mudar um hábito que tu criou ele faz 1 ano, 2 anos. Outra coisa é tu mudar um hábito depois de 20, 30 anos repetindo ele. A região do teu cérebro relacionada ao hábito, ela já fica tão ativa que quando tu faz qualquer coisa que lembra aquele hábito, praticamente tu realiza ele no automático. Isso também serve para o lado positivo quanto para o lado negativo. Quer ver um exemplo bem prático? Eu estou olhando aqui os livros atrás de mim. Um exemplo de um hábito que não virou hábito na minha vida ainda, mas que eu forço, mas ainda não virou automático. É o hábito da leitura. Talvez o hábito da leitura no celular, de pesquisar e aprender pelo celular, pode-se dizer que virou um hábito. Mas o hábito de pegar o livro e ler todo dia 10, 15, 20 páginas ainda é um desafio para mim. E aí é onde entra naquela parte que a gente falou sobre autoconsciência. De saber, Nathan, tu falou do desafio da gestão de tempo. Eu também sou todo enrolado, toda enrolada. Ou o desafio de dinheiro. Eu não tenho dinheiro para investir. Mas será que realmente não tem, ou às vezes é uma falta de prioridade? E até mesmo tem uma frase de um cara que eu acompanho, que ele fala sobre redes sociais, ele fala muitas vezes que assim, se eu tenho um desafio, por exemplo, de leitura ou de gestão de tempo, o meu problema é a solução. Como assim? Se eu tenho um desafio de gestão de tempo, logo, a própria gestão de tempo é a solução. Nossa, Nathan, foi redundante e ridículo agora, porque eu faço uma coisa óbvia. Pois é, só que às vezes a gente não percebe o quanto isso é óbvio. Se eu estou todo enrolado com gestão de tempo, se eu estou todo enrolado com dinheiro, se eu estou todo enrolado com alimentação, o que eu preciso parar, focar e priorizar na minha vida? Aprender sobre isso. Me aprofundar nessa área. Então, às vezes, aquilo que mais está te incomodando, aquilo que mais está difícil, será que não é um sinal da própria vida para te dizer que, cara, para e olha para isso? Será que o problema não está gritando para te olhar para a solução? Mas eu vivo cansada, eu vivo cansado. Será que não é por isso que tu tem que cuidar da tua alimentação? Mas eu não tenho tempo. Se tu não tem tempo, tu é uma pessoa muito ativa, que tem uma vida muito corrida, será que não é aí mesmo que tu tem que cuidar da tua alimentação? Nathan, mas eu não tenho dinheiro. Nossa, mas do fundo do meu coração, uma alimentação saudável é muito mais barata do que uma alimentação não saudável, do que uma alimentação prejudicial, vamos dizer assim. Por quê? Cara, começa a comparar o quilo dos alimentos naturais
Eu não falei fit, eu não falei light, eu não falei diet. Eu falei os alimentos naturais com o preço dos alimentos industrializados. Compara o quilo de uma pizza com o quilo de um peito de frango. Compara o quilo, vamos usar uma fruta cara aqui, ó, de um maracujá que está R$25 o quilo quando eu vi aqui na feira, que eu fiquei apavorado. R$25 o quilo, com o preço do chocolate, do quilo de chocolate. Sabia que o chocolate que tu vai comprar, muitas vezes o preço dele é R$100 e poucos o quilo? 90 e poucos reais o quilo? Ah, mas é uma barrinha de 6, 7, 8 reais. Pois é. Mas a alimentação prejudicial ela é mais cara. E eu fico louco porque tem uma comunidade aqui perto da minha casa que tu passa pela comunidade, é uma comunidade bem carente, mas é todo mundo acima do peso. Todo mundo vive à base de coxinha, aquelas coxinhas salsicha de R$1, à base de Coca-Cola. Tá todo mundo cheio de celulite porque o corpo está inflamadíssimo. E eu percebo que essas pessoas gastariam muito menos se elas fossem na feira comprar comida, no açougue comprar comida e priorizasse alimentos de verdade na rotina delas. Então, se tu reclama que tu não tem dinheiro para cuidar da tua alimentação e para emagrecer porque tu acha que é caro, será que não está na hora de tu parar, focar e aprender sobre isso porque na verdade é o contrário? É só tu que não sabe escolher os alimentos? É só tu que não sabe aonde comprar os alimentos? Quer ver um outro exemplo prático? Eu sempre achei tempero caro, né? Por quê? Porque eu ia no mercado, tinha lá um sachê de tempero desse tamanho, só que só vinha o restinho do fundo de tempero, geralmente 20 ou 30 gramas de tempero. E aí tu vai olhar o preço por quilo, é R$100 e poucos o quilo. No mercado. Até que um dia, não lembro quem, me falou, cara, compra em casa de produto natural, é muito mais barato. E aí tu chega na casa do produto natural, sabe quanto é que às vezes é o quilo do tempero que tu paga R$100, R$80, R$90 o quilo do tempero no mercado? É R$39 o quilo. É R$29 o quilo. Quer ver? Vou até pegar um exemplo prático aqui agora. Um segundo. Ó, esse aqui é o coloral, tá? Para quem não sabe, o coloral é um tipo de pimentão que é desidratado e depois ele é moído, tá? O coloral ele é ótimo para usar no lugar de massa de tomate industrializada, que é mais caro. Porque ele rende um monte. Não sei se vai dar de ver, mas o preço dele é R$39,90 o quilo. Se tu vai comprar isso aqui no mercado, muitas vezes tu paga mais caro. E, digo mais, muitas vezes ele não é 100% natural. Então, olha só como às vezes uma casa de produto natural que tu vai lá e vê só o quilo do preço da castanha do Pará, que é R$90 o quilo, tu acha que tudo é caro. Não, castanha do Pará realmente é caro. Castanha do Pará, avelã, nozes, isso são coisas caras. Mas isso não são coisas que tu precisa ter no teu dia a dia para emagrecer, até porque elas são bem calóricas, né? E então, às vezes, tu acha que para emagrecer é caro. Ah, mas suplemento é caro. Bom, mas se tu tiver uma dieta, uma alimentação com frutas, legumes e verduras variados, e digo mais, só os da época. Porque, como assim os da época? Na época tem fruta, tem verdura e tem legume que dão mais em determinada época do ano. Tem algumas que são da primavera, algumas são do verão, outras são do inverno e outras são do outono. Então, tu saber quando comprar essas frutas, e lá dentro do método DPD eu tenho uma aula inteirinha só mostrando sobre isso, com uma lista pronta, que tu primeiro aprende e depois tá a lista pronta só para ti não precisar ficar pensando sobre isso, tu vai lá e escolhe de acordo com a fruta, de acordo com a estação, aquilo que é mais barato. Tende a ser mais barato. Então, por exemplo, agora a gente está no meio do verão. A maçã aqui está cara, sendo que aqui em Santa Catarina é uma das maiores produtoras de maçã do Brasil. Porém, não está na época. Logo, ela se torna cara. Muitas vezes a maçã importada está dando o preço da mesma da maçã aqui da região. Porque não está na época, tem pouca maçã, então maçã é uma fruta que muita gente compra, a demanda é grande, tem pouca, sobe o preço. Então é uma época agora que eu não estou comendo maçã a reviria. A banana está num preço bom, tenho comido bastante banana,
A ameixa está num preço bom, a gente está comprando com mais frequência a ameixa. A ameixa, por exemplo, algum tempo atrás estava 25, 27 reais o quilo, agora está 12, 11 reais o quilo. É uma fruta diferente, que é gostosa de comer. A uva, na época de inverno, geralmente ela é mais barata também. Agora está 9, 10 reais o quilo. 9, 10 reais o quilo, é mais ou menos isso. Tem época que está 7, 6 reais o quilo. Então tudo isso, se tu sabe se planejar, tu consegue economizar, comer mais saudável, facilitar o teu processo de emagrecimento, mas muitas vezes precisa o quê? Parar para aprender sobre aquilo que tu mais acha que é o desafio. Parar, tirar um tempo, investir um tempo, porque esse tempo ele vai se retornar, ele vai retornar para ti tanto em qualidade de vida, né, em disposição, energia para fazer as coisas, quanto mesmo em longevidade. Tu vai viver mais, literalmente tu vai ganhar anos de vida fazendo, aprendendo sobre alimentação, aprendendo sobre emagrecimento. Isso de fato aumenta ou diminui a tua expectativa de vida, a tua qualidade de vida, né? Porque, pô, é diferente. Esse dia eu estava vendo um vídeo de uma pessoa de 102 anos ou 100 anos fazendo atividade física, fazendo musculação. Quantas pessoas têm 100 anos? Bem poucas. E quantas chegam aos 100 anos com uma boa qualidade de vida? Podendo se abaixar, podendo agachar, podendo fazer aquilo que ela faz com certa independência. Então não é só uma questão de estética, é uma questão de que provavelmente com o nível de tecnologia que existe hoje, a gente vai chegar aos 80, aos 90 anos. A questão é como que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar entupido de remédio, a gente vai chegar cheio de problema de saúde, totalmente dependente de alguém para limpar a nossa bunda, ou a gente vai chegar lá com disposição, energia, é claro que ninguém vai chegar lá, né? Com a mesma, às vezes, energia de um jovem de 20 anos, mas muito melhor do que a grande maioria das pessoas. Porque um dia parou para investir um pouquinho em aprendizado, em aplicar o aprendizado e obter os resultados. Tá bom? Por hoje era mais ou menos isso que eu queria te mostrar, que às vezes a vida dá um chute na bunda da gente e não é fácil, né, seguir nas nossas metas, no nosso planejamento, mas geralmente aquilo que mais está doendo, que mais está machucando, que mais está desafiador, é um convite da vida ou de Deus, não sei no que tu acredita, para te parar e olhar aquela área e prestar atenção, para te aprender a contornar essa situação. Basicamente, dos livros que tem aqui, que eu li, todos eles, eu nunca li livro aleatório, é sempre buscando aprender alguma coisa para superar um obstáculo que eu estou tendo. Então eu te recomendo que tu torne isso um hábito, né? Então me recomenda um livro bom. Tem gente que fala assim, me recomenda um livro bom. Depende. Vou recomendar um livro bom de finanças básicas para um cara que é economista e tem um monte de dinheiro investido? Não faz sentido. Natan, mas eu não tenho dinheiro investido. Eu tô, sei lá, tenho dívida até. Vale a pena ler um livro sobre educação financeira? Aí vale a pena. Então, muito cuidado com aquilo que tu aprende, porque a informação chega a um ponto que a gente começa a ter obesidade de informação, ou seja, aprender começa a ser gostoso, só que esse montoeiro de informação, se tu não consegue botar em prática na tua vida, a gente fala que é obesidade de informação. Tá lá, tá tudo aqui, só que tu não consegue colocar em prática, não consegue usar aquilo na tua vida. Então, uma coisa que eu levo para minha vida é que pessoas de sucesso que eu acompanho falam que tem esse mesmo hábito, né, e que eu tento copiar dessas pessoas, vai aprendendo de acordo com os desafios que tu está vivendo. Se tu está com um desafio na área de saúde, para prestar atenção na saúde, aprende sobre isso. Está com um desafio na área de gestão de tempo, para prestar atenção sobre isso. Está com um desafio na área financeira, para aprender sobre isso. Está com um desafio no trabalho, né, para se comunicar melhor, como fazer amigos e influenciar pessoas, um ótimo livro sobre isso. Beleza? Então fica esse convite, né, para que aquilo que mais doa, que está doendo em ti nesse momento, seja um sinal para que tu olhe para essa situação e que talvez o problema em si seja a própria solução. Fechou? Até o próximo vídeo. E além disso, nos dias 4, 6 e 8 de março vai acontecer a Semana Exterminadora de Gordura. Eu tive que reagendar por essas questões que eu falei para vocês hoje aqui no vídeo, mas vai acontecer
eu não vou deixar de realizar o evento, e o link para se inscrever e entrar no grupo para receber o link das aulas, eu vou deixar fixado aqui nos comentários do vídeo, aqui na descrição do vídeo. Então clica, entra lá no grupo e bora emagrecer. Valeu, até mais e a gente se vê no próximo vídeo.